Eu não quero pregar, por isso que eu pedi para eles nem descerem, eu não quero pregar. Eu quero trazer uma reflexão. Esse é um dia de refletir. É um dia de ouvir a voz de Deus. Diga comigo, ouvir a voz de Deus. Este é um dia de sentir a presença do Pai, de celebrar os caminhos do Senhor. Deus está aqui. Eu não sei se você pode sentir, mas Deus está aqui. Eu não sei se você chegou neste lugar assim ou assado. Não sei qual é a situação do teu coração, mas eu quero te dizer, Deus está aqui. Deus está aqui. E quando Deus está, a reflexão que eu quero trazer é essa: nós podemos construir duas coisas na sua frente. Quando Deus chega, nós podemos construir duas coisas, porque algo é construído, independente da tua vontade ou não. Quando você chega à presença de Deus, quando Deus chega num ambiente, algo é construído na sua presença, por nós. Nosso coração germina e gera algo. Duas coisas podem ser geradas nesse âmbito. A primeira delas, um altar de sacrifício, de adoração e de oferta. A segunda, um palco. Engraçado que no palco nós temos uma visão diferente do que é. Por exemplo, isso aqui, eu fico chateado quando eu escuto algumas igrejas chamando isso aqui de palco. Isso não é um palco. Você entende a diferença? Se você não entende, eu vou te explicar. Só que isso pode ser gerado também no nosso coração, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa vontade. Isso pode ser gerado dentro do nosso. Como assim, pastor? Reflete comigo. Se nós chegamos à presença de Deus e tem um altar, nesse altar precisa haver sacrifício. Se esse altar não existe sacrifício, ele não é um altar, ele é um palco. Se no altar não existe sacrifício, filho, está pronto o café. Está fazendo outro? Eu acabei de passar, homem. Tá bom. Tomaram tudo? Quem tomou meu café? Quero café! É, né? Escuta, pastor. Não tem como. Escuta. Meu Deus. Tem algo aqui. Tem algo neste lugar. Tem o rio. Já vou falar do rio. Olha só. Se nesse altar que você construiu quando você chegou à presença de Deus não existe sacrifício, ele não é um altar, ele é um palco. Por que ele é um palco? Por exemplo, quando você vem à igreja buscando assistir um culto legal, sai daqui porque você gostou de algo que aconteceu, você está esperando ser entretido. Você está entendendo? Você está esperando ser entretido.
entretenimento é o que muitas vezes o nosso coração busca quando viemos à igreja. Quando o nosso coração busca entretenimento, nada acontece nas nossas vidas. Viemos ao culto, podemos ser entretidos, porque a música é boa neste lugar, porque o ambiente é gostoso, que as pessoas são gente boa. E os irmãos compram hambúrguer e não vem hambúrguer, né? As irmãs foram lá comprar hambúrguer quinta-feira, pastor Júlio, hambúrguer do pastor Júlio. Vamos comer hambúrguer. Chegou em casa, abriu o pão, cadê o hambúrguer? Só tinha o pão. Surpresa. Estão com papelão, não vale? De papelão não vale. Aqueles de caixinha, né? De papelão, tá ligado? Entende? Quando nós viemos à igreja, só por causa do burger do pastor. Quando nós viemos à igreja, só por causa que gostamos de ouvir a fulano, ciclano ou beltrano. Porque ouvir a ciclano, beltrano e lá vai, nos faz bem. Ouvir lá aquele outro, nos faz bem. Hoje é o pastor Keidson que vai pregar. Então eu vou para a igreja porque eu gosto de ouvir o pastor Keidson. Mas a pastora Andressa vai ministrar na próxima semana. Eu não vou. A Andressa é muito braba. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você faz esse tipo de separação no teu coração, não quer dizer que você precisa deixar de gostar do Keidson ou gostar mais da Andressa. As pessoas, a gente se identifica mais com uma pessoa ou com a outra. Eu quero dizer que você não deve deixar de receber algo apenas porque você não vai com a cara daquele irmão. Hoje foi o Robinho que fez. Robinho, velho, não vai dormir de noite. Que fez o apelo. Hoje foi o Sorriso que fez a oferta. Eu não vou, vai para a igreja, porque se o Sorriso pegar o microfone. Você está entendendo, gente? Nós transformamos o altar do Senhor em palco. Porque quando nós vamos ao palco, percebe que dar dinheiro na igreja não é a mesma coisa que ofertar? Não. Percebe que dar dinheiro na igreja não é a mesma coisa que ofertar? Tem muita gente que oferta, certo? Ela vai para frente, ela vem na caixa, ela dá dinheiro e ela volta para casa. Ofertei na igreja, mas ela não ofertou, na verdade. Ela deu dinheiro, porque a oferta não é dinheiro. A oferta é o nosso coração. Se o teu coração você dá algo quando no momento da oferta para ajudar a igreja a pagar a conta da luz, a conta da água, sabe o que você está fazendo? Você está dando uma esmola. Esmola não é oferta. Pastor, mas eu dei uma esmola de R$1.000. Se for esmola, não é oferta. Se não é oferta, não gera fogo. Toda a oferta no Velho Testamento necessitava ser consumida por... Deus está construindo essa mensagem. Quando o profeta Elias chega no altar que os profetas de Baal levantaram, lá em 1 Reis, ele chega... É 1 Reis ou 2 Reis? É isso aí. Esses estudiosos da Holy Ghost, Bible, 5, the most important, forever and ever. Esses caras são cara. Quando entendemos o que nós precisamos fazer, quando Elias chegou na frente daquele altar, mas parecia um palco, porque eles queriam uma demonstração só.
Sabe o que acontece? Às vezes a gente vem na igreja e a gente fala para o irmão assim, você vai ver uma demonstração, como se fosse um circo. O pastor vai orar, a pessoa vai ser curada. Você vai ficar de cara. Como deveria você estar dizendo assim, você vai ver uma demonstração do poder de Deus na tua vida. Deus vai transformar teu coração. Tudo é um artifício. Entenda que a música é um artifício de Deus. Quando nós convidamos as pessoas e dizemos, nossa, na minha igreja tem uma música legal. Apesar do pastor não ser roqueiro, tá tentando cantar rock com a voz ruim, né? Teve uns irmãos que zoaram no Instagram, Instagram. Sorry, teacher. As pessoas que me zoaram, chamaram eu de metaleiro. Falei, metaleiro, cara. O pastor Samuel Barbosa, ele foi lá e comentou na minha live que eu fiz de tarde, me chamou de metaleiro. Cara, ele canta black, mas ele não escuta, cara. Ele só escuta rock, assim, daqueles pegados. E veio chamar eu de metaleiro. A gente foi conversar sobre música, eu fiquei de cara. Falei, poxa, impressionante. Independente do que você veio buscar nesse lugar, Deus tem poder para te dar. Mas se a tua intenção foi só receber, você vai ser entretido. Porque quando você vem a um show, você paga, você recebe. Você vai no show do César Menotti e Fabiano, você paga o ingresso, senta na sua cadeira e assiste o show, ouve as músicas que você gosta, ouve as músicas que falam ao teu espírito, sei lá o quê, e você levanta, nossa, que legal, isso vai ficar para recordação, bate um selfie, e faz uma live, um history no Instagram, no Facebook, agora tem history até no WhatsApp, você pode fazer, agora vai ter history até history, eu estou no Brasil, story, tem story, até eu estou no Brasil, pô. Instagram, WhatsApp, eu já vi essa pronúncia. E aí, os caras pegam e fazem isso, você faz aquele history, e você faz um selfie, faz aquela coisa, posta, e aquilo fica para sua recordação, no final de semana fazer uma moldura, mas aquilo não alterou nada na sua vida. Simplesmente foi mais um dia legal que você viveu. Quando você levanta um palco, e você chega na presença de Deus, e em vez de você ver um altar, você vê um palco, você só espera que Deus vá lá, jogue malabares, que Deus faça um street dance, que Deus faça algo diferenciado, que Deus plante bananeira, para que você, e Deus vai lá e jogue uma rosa para você voltar com uma recordação para casa. Agora, quando você levanta um altar de sacrifício, quando você chega na igreja, você olha o altar, e você se põe como sacrifício, porque eu não estou ministrando oferta, eu estou ministrando sacrifício. Presta bem atenção, quando você chega na igreja, e você vê esse altar, e você diz, hoje é dia de me entregar. Porque quando nós nos entregamos, não esperamos nada em troca. Quando Isaac decidiu morrer, quando ele descobriu que ele ia ser morto. Juca, quantos anos você tem? 13, vem cá, filho. Você tinha a idade do Isaac. Vem cá, meu amor. Coisa mais linda essa minha prima. Olha só, dá um sorriso para eles. Não é linda? Aí, a Júlia é muito inteligente. Ela tem 13 anos, a idade que Isaac tinha, quando Abraão estava o levando para ser sacrifício. Isaac não estava indo sacrificar. Isaac estava indo ser o sacrifício. No meio do caminho ele olha para o pai, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, esse eu enxerguei primeiro, mas eu não estou vendo a ovelha, o bezerro.
o pai fala para ele: Deus proverá, filho. Porque no coração do pai também estava: Deus, o Senhor precisa prover. A Júlia, quando que série está? Está no 9º ano. No 9º ano, você já tem capacidade de deduzir se você pode fazer alguma coisa por livre e espontânea vontade ou porque estão te pedindo. Por exemplo, eu tenho certeza que se você fosse escolher, você não estaria aqui abraçado comigo, né? Mas você veio porque o primo chamou. Foi ou não foi? Ela escolheu obedecer. A oferta é vista muito pelos olhos de Abraão, mas não pelos olhos de Isaac. Vamos analisar o que Isaac fez? Engrandecemos a atitude de Abraão de obedecer a Deus a ponto de sacrificar o seu filho. Só que Isaac não tinha nada com isso. Vai sacrificar Ismael, cara. Por que eu? Ele quis. Obrigado. Isaac tinha a força suficiente para virar as costas e dar um pinote num senhor de 113 anos. Será que ele conseguiria ganhar com 13 anos de idade na canela de um senhorzinho de 100 anos? O pai dele só tinha 100 aninhos. Eu tenho 30. Se a Júlia resolver correr aqui, eu vou correr a vida inteira atrás dela. Porque na verdade na porta ali eu já vou cair. Alguém já vai ter que vir com um desfibrilador. Sabe o que eu quero dizer? Isaac escolheu ser o sacrifício. Porque não adianta eu fazer como Elias fez. Arrumar o altar, acertar as pedras e não colocar em cima um sacrifício. E muitas vezes nós queremos sacrificar algo. Porque num palco não existe sacrifício. Porque quem está em cima do palco, hoje eu tenho a honra de dividir o altar com esses jovens. E eu sei o coração deles. Por isso eu pedi para que eles ficassem. Eles estão bravos comigo porque provavelmente as pernas de algumas duas ali, ó, deve estar com as varizes tudo doendo já. Só que entenda, eu sei que o que eles buscam aqui não é o reconhecimento que um palco traz. Porque quando nós subimos um palco, Raul, nós esperamos o reconhecimento das pessoas. Nós esperamos que algo aconteça na nossa vida. Viver na contramão. O que é viver na contramão para você? É fazer da sua vida um altar de sacrifício todos os dias. É não escolher subir a um palco e esperar que você chegue no teu trabalho. Tem pessoas que levantam um palco no trabalho, chegam, sobem naquele palco, esperam que todo mundo veja o show que ele está dando com o seu trabalho. E quando ninguém dá moral, porque às vezes o show é paia, é ruim. E tem isso. Se você não tiver talento, ninguém vai te aplaudir, vão tacar tomate. Eu fui uma vez em São Paulo, eu achava que eu cantava pra caramba. Eu me achava o rei do rei. Eu fui cantar num programa de TV lá em São Paulo. Os caras me esculhambaram lá, meu. Deram uma lambada que eu voltei pra casa tudo torto. Eles falaram, pra você ter ideia, o Jean me abraçou e disse assim pra mim: Julião, o que aconteceu aqui não sai daqui.
Eu nunca vou contar para ninguém o que você ouviu aqui, para você ter ideia do que eu ouvi. Porque eu subi num palco, eu fui me apresentar. Quando eu me apresento, eu estou sujeito a ser rejeitado. Quer que eu diga? 100% de chance de você ser rejeitado. Quando nós subimos um altar, por livre escolha, como Isaac fez, de mãozinha dada com seu pai, com 13 anos de idade. A gente vê crianças de 13 anos sendo pai, criança de 13 anos assassinando, criança de 13 anos sendo mãe. Uma criança de 13 anos sabe discernir o que vai acontecer com a vida dela. Sabe ou não sabe? Tem uma leve consciência. É meio inconsequente, porque é uma criança. Mas sabe o certo e o errado. Sabe que dar tapa na cara de alguém é pecado. Sabe, Juca? Ou não? Sabe, né? Presta bem atenção, o pastor vai falar, estou concluindo. Quando você escolhe por consciência, Raul, não por sentimento. Porque se você escolher por sentimento, você vai subir no altar. Mas não vai ter fogo. Você vai subir no altar, mas não vai ter fogo. E você pode ficar horas clamando, como os profetas de Baal ficaram. Eles construíram um altar. E eles se expuseram ao ridículo, ao ponto de ficar clamando para o seu Deus consumir a oferenda que eles estavam oferecendo. Elias ofereceu a sua vida. Antes dele chegar ali. Antes dele estar na frente de todo mundo, ele já tinha oferecido a sua vida num altar. Por isso que quando ele levanta o altar, Deus responde. Aí Deus começa a responder as tuas ofertas. Porque antes primeiro você levantou um altar e você foi o sacrifício. Quando Deus consumir esse sacrifício, Ele provê o cordeiro para você fazer os outros. Meu Deus. Quando Deus te consumir com um sacrifício, como absoluta certeza Ele ia fazer com Isaac, o cordeiro vai estar esperando você. Porque quando nós decidimos sacrificar, Ele nos ressuscita em Cristo. Então podemos desfrutar da bênção do Cordeiro. O que eu quero dizer para você essa noite? Você tem uma escolha hoje. Você tem uma escolha hoje. Levantar um palco, esperar sair daqui entretido, acabar o culto, comer um sanduíche gostoso, de costela com acém, com bacon, salada, pickles. Com certeza o teu vai ter hambúrguer, tá? É só o da Bruna que a gente escolheu não pôr. E vai voltar para tua casa, deitar a tua cabeça no travesseiro e amanhã vai levantar, nossa, que legal que foi o culto. Mas se a tua escolha hoje for entregar a tua vida em sacrifício vivo, quando acabar o culto, talvez você coma um sanduíche, talvez você dê risada com os teus amigos, mas a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está me entendendo? Eu estou conseguindo me fazer claro? Estou me segurando para não ficar fazendo tanta brincadeira hoje. Eu quero, né, tá filmando, pá. Né? Vou dizer uma coisa. Cara, eu ia vir de gravata, assim, tipo,
por cima dessa mesmo. Só porque o pastor está filmando, tem que vir de gravata. Ah, imagina que lasca. Eu tenho uma gravata roxa, no caso, vermelha. Assim, bem brilhante, cintilante. Assim, acho que ia ficar bonito. Podia vir também com uma melancia na cabeça, né? Ia ficar legal. Pegaram a Carmen Miranda, assim. Sabe por que eu não me importo? Eu fico pulando que nem um doido ali em cima. Você pode estar olhando o tipo de pastor, cara de velho aí, pulando, cantando rock and roll. Deve fazer uns 20 anos que eu não canto rock. Tipo desse pastor. A Vanessa falou uma coisa que eu amo falar. Eu não estou nem aí, porque você pensa, eu não pulo para você, eu não canto rock para você. Eu canto para Deus. E ele olha para mim, nossa, é o tipo desse mané, mas eu amo ele. Porque ele sabe o quanto eu tenho que morrer todos os dias para poder estar aqui. O quanto eu tenho que negar a mim mesmo, negar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas vaidades. Sabe o que Deus quer que você abra a mão hoje? É das tuas vaidades. É do desejo de ter que fazer um showzinho particular o tempo todo para te entreter. E um desejo de você vestir a camisa e dizer, ei, eu quero viver na contramão. Porque às vezes a gente tem que viver na contramão das pessoas que vêm ao culto. As pessoas que vêm ao culto, elas vêm buscando algo unilateral. O que é algo unilateral? Algo que vem de um lado só. Elas querem chegar aqui, contar os seus problemas, as suas mágoas, as suas dificuldades, chorar, sair com o seu presente na mão e ir embora. Elas vêm buscar algo que só um palco pode oferecer, mas um palco só oferece algo vazio. Agora, se você vir a essa casa buscando um altar, e esse altar se tornar o teu local de sacrifício, aonde você diz, ei Deus, eu escolho me sacrificar por ti. E dizer, eu quero dar aqui a minha adoração. E vir ao culto e exercer o que a palavra culto quer dizer. Cultuar, prestar culto. Em espanhol, em inglês, eles chamam o culto de serviço. Porque eu venho cultuar a Deus, servindo os meus irmãos. E às vezes a gente vai ao banheiro. E fica bravo porque tem uma pessoa usando o banheiro que você... O coração de servo não nasce, precisa ser construído. E ele só é construído, sabe como, André? No fogo. Hoje tem fogo aqui. Muitos altares vão ser consumidos essa noite. Tem fogo neste lugar. Você consegue crer? Você consegue crer? Será que o teu altar vai ser consumido hoje? Será que o teu altar vai ser consumido hoje? Só existe fogo aonde existe sacrifício. Se você construir um altar e não subir nele, não tem fogo. Quando você levanta um altar aonde não tem fogo, você levanta um altar de idolatria. E Deus abomina a idolatria. Você começa a idolatrar você mesmo, idolatrar os teus próprios problemas e viver em função deles.
Um dia Deus provou minha mãe. Vou contar o testemunho dela. Porque ela veio à igreja por causa de um problema. O ser que vos fala. Eu era muito doente, tal, e ela veio à igreja para que eu fosse curado. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a passar mal e eu entrei numa fase de crise de asma tão profunda, chama mal asmático, estado de mal asmático. É uma crise tão intensa e ela não passa. Você pode usar bombinha, você pode fazer inalação, você pode tomar remédio. O máximo que acontece é dar uma pequena amenizada. Anemizada não. Daí, 15 minutos depois, ela volta com força. Quando eu comecei com isso, 2, 3 dias seguidos, sem parar, tomando remédio e nada passava, fomos ao médico. O médico disse que ele está em mal asmático. E ele falou, vocês precisam internar. Não tinha dinheiro para internar. Era caro. Então vamos fazer o seguinte, vamos internar ele em casa. Fizeram um troço lá e internaram eu em casa. Monitoraram o tempo todo, a médica vinha 2, 3 vezes por dia. 4, 5 tipos de bombinha, inalação. Só que toda bombinha, todo tipo de inalação que você manda para o pulmão, além do esforço cardíaco que o coração está fazendo para poder impulsionar sangue, para poder oxigenar o corpo, além de todo esse esforço, ele gera um esforço extra no coração. Com uma semana, a médica disse, ele não vai aguentar, o coração dele vai explodir. Uma semana. Eu fiquei assim durante 1 mês. 30 dias. Sem dormir uma noite sequer. Sem comer. Os meus pais em claro. Com 30 dias, com 12 anos de idade, eles reuniram os pastores da igreja. E eles começaram a orar. E eu estava no colo de um desses pastores. E o altar da minha mãe foi colocado em xeque. Porque subiu uma criança de 12 anos no altar dela. E eu comecei a ficar cianótico. Os lábios roxos. A bola aqui em volta dos olhos roxo. As unhas pretas. E eu fui diminuindo, até que o pulso sumiu. Até que eu tive uma parada respiratória, uma parada cardíaca. E eles não conseguiram fazer com que eu voltasse. Quando eu fui embora, e estavam todos desesperados, tentasse com que eu voltasse. Eu fiquei algum tempo assim. A mãe sai da roda e começa a arrumar o altar. Deus, mesmo se o Senhor levar meu filho hoje, que a razão pela qual eu te sirvo, é a razão pela qual eu vim a te conhecer, é a razão pela qual eu luto que nem uma condenada durante 12 anos, que eu sofro durante 12 anos. Se o Senhor levar ele hoje, e ela termina o altar, eu não vou deixar de te servir. E ela me coloca no altar, porque eu representava a vida dela. E ela deita o meu corpo no altar. E ela diz assim, mas se o Senhor quiser deixar ele comigo, por mais alguns dias, por mais alguns anos, se o Senhor quiser que ele volte do estado que ele está agora, morto, ele não vai ser mais meu. Eu levanto o cutelo e eu sacrifico meu filho. E ele passa a ser teu. Faça dele o que o Senhor quiser. Quando ela termina de construir o altar, Deus responde com fogo. Naquele mesmo instante, a vida voltou no meu pulmão. E eu nunca mais tive uma crise de asma como aquelas que eu tive. Tenho 32 anos de idade. 2 anos e meio atrás, eu fiz um programa de emagrecimento. Emagreci 45 quilos correndo na praça. Com todos os médicos dizendo que eu não podia fazer.
Corria 5, 4 quilômetros por dia. E os médicos olhavam para mim e dizem, sabe o que eles falam? Que nem pregar para vocês eu posso, porque a minha capacidade pulmonar não permite. Porque meu pulmão sofreu muito. E meu coração não vai aguentar. Eu fiz um exame de coração outro dia, achando que eu ia achar um coração cansado, né, meio capengo já. O médico disse, você tem um coração de uma criança de 10 anos. Está forte, robusto, bonito. Sem veia entupida. E eu pude celebrar a Deus. Porque hoje eu sou a resposta do sacrifício da minha mãe. Há 20 anos atrás. Se você quer que Deus responda ao teu sacrifício, suba no altar.